Vamos recapitular um pouco de onde a gente parou, né? Mas eu quero deixar antes vocês com uma pergunta para que vocês fiquem se perguntando durante toda a explanação que eu for fazendo. E qual é a pergunta? Qual o meu modelo de mundo? Né? Vocês gravem aí. Qual é o meu modelo de mundo? Qual o modelo de mundo de vocês? Né? Cada um vai se perguntando aí para si. Nós já sabemos que nós somos resultados de uma fusão de três consciências, né? Quais são? Individual, familiar e coletiva. A gente já decorou bastante isso esse tempo inteiro. Então, tudo que acontece no individual, familiar e coletivo, juntando tudo, forma um eu. E muito das nossas crenças, eu diria que 99,9% dos nossos padrões de vida e nossas crenças que a gente vem trazendo são reflexos exatamente dessas consciências, né? Dessas três consciências. E de quem é a culpa, né? Da gente estar nesses padrões de repetição e dessas crenças todas que são implantadas em nossa mente. Talvez eu diria que essa culpa pode ser do sistema educacional da gente, que é baseado naquela coisa punitiva, né? Aquele sistema educacional punitivo, que vou contar uma historinha para vocês entenderem um pouco desse sistema. Minha sobrinha, ela passou alguns dias aqui, agora com a gente, e como ela não queria comer, né? Ela não veio com um padrão de lá de não comer, da negação da comida. E aí a gente começava, eu também, né, meu pai, minha mãe, minha tia, todo mundo ficava naquela coisa. Se você não comer, não vai usar o celular. Se você não comer, não vai brincar. Se não comer, não vai ganhar sorvete, que ela queria muito sorvete aqui. E isso é um sistema educacional punitivo, que a gente só ganha se tiver uma punição, se passar por um processo sofrido que a gente não queria passar. E aí o que é que a gente precisa fazer, né? Esse padrão, como eu estava numa posição desperta, eu percebi esse padrão nela e para que ela comesse, eu tinha que entrar no jogo dela. E aí eu tinha que entrar nessa coisa de realmente brincar com se você não comer, não ganha tal coisa, não ganha o celular, titia não vai lhe dar o celular. E aí ela resolvia, tá bom, tia, e comia. Então, isso já vem entranhado na mente dessa criaturinha, vocês entendem? Isso já está no sistema coletivo, é um padrão educacional mesmo punitivo, que já está lá, e não sou eu, Dorothy, né, que vai conseguir mudar isso, principalmente em uma criança que é criada em um sistema totalmente disfuncional, totalmente diferente, né, igual, que segue exatamente esse padrão punitivo. E aí não adianta essa Dorothy, né, querer ir de encontro para esse sistema coletivo. É preciso que eu perceba o que é você estar desperta, o que é você entender esse mecanismo de nomeação. É você perceber que aquilo existe, né, você vê esse padrão e você interagir com isso. E é aquela coisa que nosso professor Gio fala, ver é ser livre. Então eu vejo e quando eu vejo aquilo eu posso lidar com aquilo da forma que eu quiser. Eu estou no controle da situação. Eu estou vendo que aquilo é um jogo da criança que está naquele padrão alimentar e entro naquele jogo. Então não é que as coisas vão mudar, é que eu vou aprender, eu vou começar a ver e enxergar os jogos mentais, que é aquilo tudo que eu expliquei para vocês nas aulas passadas. E eu começo a saber lidar com aquilo de uma forma funcional. Porque qual seria o padrão disfuncional? Eu ia brigar com ela, ia deixar sem comer, nem ia ligar, né? Dizia, eu não quero, tá, tudo bem, ela não quer deixar com fome. E aí ela ia passar o dia inteiro com fome, sem comer, porque se deixasse ela ficava o dia inteiro no celular ou brincando de rolimã aqui. E não ia ser uma coisa funcional. Eu vejo a disfunção agora e lido com ela da forma que vem o meu novo padrão, que também isso é um novo padrão, né? Essa nova forma de pensar minha é um novo padrão, só que funcional. E aí a gente vai percebendo, né, que no fundo, não existem culpados. Então, de quem é a culpa? Não tem culpados, né?
é o sistema educacional que a gente foi criado que já nos impulsiona a isso, já nos leva a isso. Então, se não existe culpado, tudo foi fruto de um modelo mental que cada um de nós desenvolveu. Então, é esse modelo de mundo que é instalado na nossa mente, né? Na mente de cada um de nós, na mente de todo mundo, das pessoas em geral. Então, tudo que essas pessoas, tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente experienciou através desses 5 sentidos, lembra lá da aulinha que tem tudo que eu ouço, vejo, os 5 sentidos, olfato, visão, paladar, audição e tato. Tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente experienciou lá atrás nesses 5 sentidos, eles são omitidos, distorcidos e generalizados pela nossa mente desprovida de conhecimento. E é isso que essa jornada está fazendo agora, implantando conhecimento em vocês. Para que a mente omita, distorça e generalize um pouco menos as coisas. Então, essa mente, ela faz o quê? Ela cria um significado disfuncional, que é um disparador emocional, que a gente vai ficar feliz ou triste diante dos fatos da vida. Então, eu posso sorrir ou sofrer a depender desse significado que eu dou a determinado processo, momento da nossa vida, né? O significado que eu dei. E diante quando a gente tem esse conhecimento em mãos, eu começo a ver quão doida sou. Quão louco nós somos. E por isso que a gente começa a ver toda essa doidice nossa e começa a ressignificar. E como é que a gente ressignifica? Através daquela tríade que eu trabalho com alguns de vocês que são do Reset, né? Que é corpo, foco e linguagem. Então, sem dúvida, o primeiro passo para resgatar a minha saúde mental, o primeiro passo para resgatar a minha saúde física é eu trabalhar com essa tríade de corpo, foco e linguagem. Porque quando eu começo a mexer nisso, quando eu começo a trabalhar nisso, eu começo a criar novos significados na minha mente. Eu ressignifico muitos padrões que estão instalados aqui, muitas crenças que são instaladas ao longo de toda uma vida, né? Então, esse é o jogo da nossa Matrix, o que todo mundo aí fora chama de Matrix. É a Matrix da nossa mente. A gente tem um padrão do sistema educacional e que a gente, por não ter outros conhecimentos, por não aprofundar em outros conhecimentos, a gente fica limitado àquilo ali. E quando a gente começa a buscar outra forma de ver o mundo, quando a gente começa a buscar outra forma de ver as coisas, a gente começa a ampliar a nossa mente e dar tchau a esses padrões disfuncionais, né? A trabalhar de uma outra forma. Vocês querem falar alguma coisa? Levantem a mão, me interrompam, porque senão eu disparo aqui falando sem limites até o final. Eu vou sugerir, como a gente já trabalhou muito isso, já falei 2 aulas, não foi? Sobre esse sistema de comportamento, eu quero mostrar para vocês, né? Eu vou aproveitar que eu tenho um exercício para fazer e lá da escola, a Gio também tem, e vou mostrar a vocês exatamente como é que começa esse jogo da Matrix, como é esse mecanismo de nomeação, como é que tudo que eu vi, ouvi, cheirei, senti, experienciei no decorrer da minha vida, interfere em quem sou eu hoje. Eu vou mostrar para vocês com um exemplo meu, como é que nossa mente é ardilosa, é louca, quão louca é a nossa mente, o quanto que ela omite, distorce e generaliza tudo, né? Primeiro eu vou mostrar, depois eu explico aqui, falo sobre o que vocês vão ver. Vocês viram que louco? Gio, deixa eu ouvir as meninas. Como você se sentiu, Aline? Eu comecei a respirar uma pressão no tórax. E aí a sua força começou a me puxar para trás. Com sentimento, com tudo sentimento. E você, Gil? Eu senti uma ausência. A impressão que eu tinha é que eu estava sem saber direito onde eu estava. Uma ausência.
tipo, eu estava esperando algo acontecer, aguardando, e ao mesmo tempo uma ausência, assim, estou esperando algo acontecer. Foi isso. Perfeito, para as duas. E aí vocês começam a perceber, né? Vocês viram lá que eu coloquei que não era meu pai e minha mãe. Era a imagem de pai e mãe que existia dentro de mim. E aí quando eu vou assistindo isso, quando eu ouço o que vocês vão falando, que sentiram lá naquele momento, né, começa a mexer um monte de coisa aqui dentro de mim. E o que é que eu queria ver no final de contas? A verdade mais profunda, né? Aquilo que realmente tem em mim de pai e mãe como imagem. Qual foi essa imagem que eu omiti, distorci, generalizei dos meus pais, né? Não significa que são eles, né? Não significa que meu pai é ausente em mim, eu senti uma ausência, né? Eu representava o meu pai. Meu pai nunca, não é que ele estava ausente, é a imagem que ficou em mim de algum momento que a gente viveu de que meu pai não estava presente. Meu pai realmente sempre trabalhou viajando muito, indo para a roça, ele nunca ficava em casa. Então, dia das mães, dia da avó, dia não sei o que, dia de qualquer coisa, meu pai está na roça. E essa foi a imagem que ficou em mim, presa dele. Né? Lá, quando em algum momento que eu percebi isso, que eu percebi essa dinâmica, eu generalizei, omiti todas as outras histórias, né? Omiti, distorci, generalizei e criei essa imagem de um pai ausente. E muito pelo contrário, eu sempre fui a queridinha filhinha do papai, entende? Na realidade, né? No fundo é uma coisa, mas o que ficou em imagem, o que ainda tinha de pai preso aqui dentro de mim, era esse pai ausente, né? Então, por vários motivos, alguma festinha que eu fiz e ele não pôde ir, o que foi necessariamente a coisa eu não vou saber. O essencial, a verdade mais profunda, eu vi agora. Existia uma ausência, né, de pai, né, um pai ausente em mim, que na realidade nunca existiu. Foi minha mente que omitiu, distorceu, generalizou e criou isso. E agora que eu vejo isso, eu começo a ressignificar, todo um processo acontece aqui dentro de mim. E tudo isso é mexido, é ressignificado, é trabalhado automaticamente, porque agora eu vejo a maluquice que eu mesmo criei, que a minha mente omitiu, distorceu, generalizou. E é esse o processo terapêutico, é esse o processo da constelação. É eu ver, e quando eu vejo, eu sou livre, ver é ser livre, eu ver qual é a minha maluquice do momento. A minha maluquice desse momento é essa, né? O de minha mãe foi engraçado que a Aline até quis sair do campo e voltou. Tem uma hora, mesmo sem dizer, e minha mãe é exatamente assim, alguns processos dela. Então, não é que ela é assim, é que essa é a imagem que eu tenho dela, é que não quer ver as coisas, né? É de que nada faz sentido, é de que não quer aprofundar dentro do que existe realmente lá nela. E minha mãe necessariamente assim? Não, isso é uma imagem minha, entende? Que ficou grampeada aqui dentro de mim e que no fundo só me impede de deslanchar em alguma área da minha vida. Porque eu fico amarrada, presa nessa imagem disfuncional. Minha mãe não é realmente isso, né? Isso é uma imagem que ficou presa em mim. Uma omissão, distorção, generalização que eu criei. E agora eu vejo. E quando eu vejo, eu sou livre para lidar com eles da forma que eu quiser. De forma, né, mais funcional. Então, esse trabalho da imagem de pai e mãe que tem em mim, né, é todo um processo traumático, né? Não é Dorothy e Zé Milton. Não é Dorothy e Edenilza. No fundo, é um processo traumático entre Dorothy e a própria mente dela. Entre Dorothy e o processo de omissão, distorção e generalização. Alguma coisa que eu vi, cheirei, degustei, ouvi ou senti que me fez criar essa imagem de pai e mãe em mim. E que não necessariamente são os meus pais, né? Pode ter sido algum momento da vida, mas não eles por inteiro, não eles na essência deles. Eles com certeza, no fundo, não são nada disso dessa imagem distorcida por mim. Então essa imagem, ela tá lá,
nos porões da minha memória. E não adianta você me dizer que teve uma infância maravilhosa, né? Como eu tenho umas pacientes mesmo que dizem, mas não tenho nada para reclamar. Minha infância sempre foi linda, sempre foi não sei o quê. Eu também não tenho, gente. E nem por isso eu não tenho traumas, e nem por isso eu não tenho bloqueios, né? Então, se você chega para mim com uma dificuldade, seja lá do que for, né? O que é, no fundo, essa dificuldade? Alguma coisa que você ouviu, viu, cheirou, sentiu, degustou e criou uma imagem dentro de si, distorcida, omitida e generalizada, que nós vamos descobrir só fazendo isso, uma constelação ou um olhar terapêutico que a gente faz profundo, né, para ver o que é que realmente está acontecendo ali. Quando a gente vê, o que é que acontece? Vocês já decoraram? Quem vê é ser livre. Quando a gente vê, a gente é livre para fazer da forma que quiser. Então, no fundo, nós somos doidos, né? Jogando essa doideira nossa toda para as pessoas. E a gente, na verdade, só muda de objeto, né? Que agora é meu pai e minha mãe, e em outro momento eu pego isso que eu vejo de meu pai e minha mãe, bloqueia em mim, e o que é que eu faço? Jogo para marido, jogo para filho, começo o que é que causa esse bloqueio, essa ausência de pai e mãe, essas coisas que vocês viram agora que ainda tinha em mim. Eu transporto para namorados, eu transporto para maridos, jogo nos filhos, é aquela coisa do espelhamento. Eu começo a ver no outro lá fora as maluquices que na verdade estão dentro da minha mente, omitida, distorcida e generalizada. E aí eu não posso, o filho não pode falar nada que eu quero matar. E o pai não pode falar nada que a gente quer fazer alguma coisa. O marido chega com a flor, a gente já olha para ele e diz, tá querendo alguma coisa, né? Então, o que é isso? É o padrão mental que está gravado aqui em mim. E no fundo, ele só queria agradar, trazendo uma flor, né? E aí a gente já está com todos os nossos processos traumáticos, que a gente não quer olhar, e jogando o tempo inteiro para fora. Entendem? Isso é tudo, eu acho. Vocês agora precisam, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho que ter gente para conversar e que me pergunte para poder tirar as coisas de mim. Vamos interagir. Vou liberar os microfones de todo mundo, que hoje eu não tô afim de bonequinhos. Não consegui ativar alguns. Acho que só vocês mesmo. Só faltou o de Gio. Pronto. Então vamos lá. Márcia resolveu não querer aparecer mesmo. Tá. Vai, Gio. Vai aparecer bonitinha, gente. Pronto, agora você tá bem bonitinha. Senão a gente ia omitir, distorcer, generalizar e achar que você tava... Posso passar a metralhadora? Claro, adoro suas perguntas. Essa imagem que a gente cria do nosso pai, da nossa mãe, a gente, nas outras relações, a gente acaba espelhando essa imagem que a gente criou do pai e da mãe no namorado, nas amizades, em todas as outras relações, é isso? Isso. Tá. Quando a gente ouve falar assim, por exemplo, a Giovana arrumou um marido igualzinho o pai dela. É isso? Eu busco, tem relação com isso? Isso. Tipo, eu busco um parceiro que vai me deixar, entre aspas, confortável, porque eu estou acostumada com essa imagem que eu criei do meu pai, então eu busco uma imagem parecida para eu ficar numa zona de conforto, em algo que eu já compreendo, que eu já vivenci há alguns anos. É isso? Isso, exatamente. Você cria um padrão mental e você atrai, né?
por várias coisas. Uma é a vibração, tudo que a gente vibra, a gente atrai. Então, se eu vibro a traição, eu atraio uma pessoa que vai me trair. Se eu tenho essa imagem de ausência do meu pai, eu atraio uma pessoa que vai ser ausente na minha vida. Entende? Eu atraio amigos que vão ser ausentes, que vão se afastar e aparece de vez em quando exatamente esse padrão que tenho em mim do meu pai. E você está falando agora, eu estou te explicando, e é exatamente isso que acontece, né? Os padrões que eu tinha do meu primeiro namoradinho, eu reproduzi nos outros 3. O último de agora eu tô vendo agora, então é muito louco isso. É legal vocês perceberem que vocês reproduzem exatamente a mesma coisa para que você veja aquilo que você tem ali, né? Então, o meu último agora, ele é exatamente essa imagem de pai. Agora que eu liguei aqui, que você falou, é ausente, tipo, ele aparece do nada e ele some na mesma rapidez que ele aparece. E deixa essa ausência. E do nada ele surge de novo como se nada aconteceu. E é exatamente esse padrão aí que eu vi agora de meu pai. Porque eu estou vibrando isso dentro de mim. Inconsciente é aquilo que me mantém minha vibração parada, né? Nesse tipo de homem. É uma crença que eu tenho em mim que eu tenho que reproduzir no externo para em algum momento eu olhar. E agora que eu vejo, isso muda automaticamente. Isso automaticamente muda porque agora eu vejo. E agora eu vejo, vocês acham que eu vou lidar com essa pessoa da mesma forma que eu lidava antes? Com certeza não. Aí agora que eu vi qual é o meu buraco, as pessoas querem mostrar a gente o tempo todo nossos buracos internos, né? Por que eu tenho, sei lá o que, qualquer coisa, diz aí o que é que acontece na vida de vocês, que a minha todo mundo já sabe. Se eu tenho um buraco interno, sei lá de quê, o outro fica representando aquele buraco para que eu olhe em algum momento para isso, para que eu comece a olhar e trabalhar isso em mim. Então agora, já que eu não quis enxergar, tinha lá o Brodinho fazendo isso, eu nunca ia enxergar se eu não olhasse e abrisse profundamente isso, porque meu padrão mental não me liberaria a enxergar aquilo. Mas se eu tivesse numa sessão com um terapeuta, ele me despertaria isso em mim, porque ele me faria perguntas, é o que eu faço com vocês, né? Ele me faria perguntas que ia me fazendo buscar lá no meu baú das memórias um padrão, seja lá o que, de ausência. De que se meu pai é ausente, o mundo todo vai ser, então eu tenho que lidar com isso mesmo, porque eu tenho que aturar, inclusive, essa criatura mesmo, porque todo homem é assim. Entende? Eu omito que foi meu pai que fez isso em algum momento. Eu generalizo, todo homem vai fazer isso na vida. E eu distorço toda a história, né? Eu não conto, para mim não era, a história estava totalmente distorcida em mim. Para mim não era que ele estava, que eu via meu pai nele, essa coisa toda. A distorção era que ele é livre e eu sou livre e a gente se vê quando quiser, entende? Como eu distorci toda a história e no fundo era um buraco que existia em mim de um pai ausente que eu tinha omitido, distorcido, generalizado e criado um pai ausente que nunca existiu. E aí vem uma criatura querendo me mostrar isso. Qual foi meu padrão anterior? De traição. Existia um buraco em mim desse mesmo padrão, de uma traição de meu pai com a minha mãe, que eu não tenho nada a ver, de coisas lá, sei lá, antes da minha mãe. Então, é um padrão que vem, e não é do meu pai, já é do pai dele, já é do outro pai dele, sabe? De filhos que existem, de um padrão que existem de traição. De filhos por traição nos relacionamentos, e que isso congela em uma criança quando ouve ver isso, entende? E que ela omite, distorce, generaliza e leva isso para o seu dia a dia. E isso são padrões disfuncionais que a gente precisa olhar
e ir melhorando. Então a gente sempre vai precisar de terapia, porque a gente sempre vai ter uma coisinha para a gente descobrir. Toda vez que eu abro a constelação com essa visão, dá uma coisa diferente, né? Toda vez que eu abro, eu vejo uma coisa. Da última vez foi o que mesmo, Gil? Ah, lembrei. Teve uma vez que a gente fez no grupo de estudos que a gente faz, e deu que, na visão de meu pai, ele não parava quieto, né? Que não parava quieto. Gente, no outro dia eu dormi o dia todo. E eu tenho esse padrão em mim de não parar quieta. Eu quero fazer 15 mil coisas ao mesmo tempo. E às vezes isso é funcional e às vezes não, né? Dependendo do jeito. Se eu tô desperta e vendo isso, agora que eu consigo lembrar, que eu já sei, eu tô desperta e digo, não é bem assim, faço de outra forma. Mas antes era disfuncional, fazia 15 coisas ao mesmo tempo. Eu não parava. E aí quando eu vi, né, que isso era um padrão dos meus pais, não era meu, no outro dia eu acordei quase 10 horas da manhã, 10 e pouca da manhã, não foi? Que as meninas, a gente tinha marcado um outro encontro. A gente tinha marcado um outro encontro e eu não acordei. Você não acordava. Me ligaram que eu tava de boa dormindo, ou seja, eu me permiti relaxar. Entende? Eu me permiti entrar em um outro padrão, porque eu pedi licença para isso no meu ciclo. Eu vi o que era que eu estava repetindo. E ver é ser livre. Quando a gente vê o inconsciente, automaticamente ele se libera. Respondido, Gil? Sim. E aí, vem outra pergunta. Adoro. Vou deixar todo mundo perguntar. Agora mesmo. Fica à vontade. Esse padrão que a gente... Se a gente vê e está livre com relação aos nossos pais, e se a gente repete isso, espelha isso com as outras pessoas, isso significa que com as outras pessoas também, consciente estando, as coisas vão começar a fluir também, é isso? Isso, exatamente. Porque agora você vê o que é. Por que eu estava projetando isso em outra pessoa? Por que eu criei uma amizade que me enrolou? Porque eu tinha alguma coisa lá ligada a isso no meu sistema familiar. Que às vezes nem sempre são nos nossos pais. Geralmente são nos tios, são nos avós, em todo aquele pessoal que pertence. Às vezes eu estou representando a vítima ou o agressor de alguém no meu sistema familiar. Entende? Tem N coisas e a gente não tem como generalizar igualmente. Cada pessoa vai ter o trauma daquilo por uma coisa que aconteceu no padrão dela. Não é que todas vão estar lá na visão do pai. Não é que a gente vai ter que olhar o seu onde é que está. Tá. Entendi. Ótimo. O que mais? Ou seja, a responsabilidade está nas nossas mãos, né? Exatamente. Está nas nossas mãos e a gente fica sempre jogando na mochila do outro e a culpa na verdade é nossa, porque nada é bom ou ruim para a nossa vida. Tudo é funcional ou disfuncional. Aquilo está mostrando, está acontecendo para que eu olhe qual é a disfunção que está naquele momento, qual é o padrão disfuncional que está ali, para eu começar a ver e trabalhar em mim aquilo ali. Ah, tem uma pessoa tem um assunto que você até me perguntou uma vez de uma funcionária de algum lugar. Me lembra aí a história. E ela chegou depois com as outras pessoas, ela foi para a equipe de segurança do trabalho e saúde, e por ela saber demais da conta, ela é realmente muito capacitada e tudo mais, ela causou um desconforto gigantesco na equipe. Nossa, desgringolou tudo, assim, de um jeito. E as pessoas, eu percebi que as outras pessoas da equipe, que já estavam lá há mais tempo, elas se relacionavam com a imagem que elas criaram. E é bem isso, a gente se relaciona não é com a pessoa, né? Eu não me relaciono com o meu pai, eu não me relaciono com a minha mãe, eu me relaciono com essa imagem que eu criei em mim, do meu pai e da minha mãe. Então ele pode ser o melhor pai do mundo, ela pode ser a melhor mãe do mundo, que eu grampeei essa imagem aqui, eu vou me relacionar com essa imagem delas.
né? E essa menina, na época, eu lembro que o Gil me perguntou, era uma questão de que ela tinha uma quebra de hierarquia, que a gente percebeu, né? De início era uma quebra de hierarquia. Ela entrou e, apesar de estar em um lugar mais abaixo, ela tomava posicionamentos de uma gerência. E no fundo, a culpa não era dessa criatura, dessa menina. Era da gerente que não estava tomando a posição de gerente, né? Que tinha esse lugar vazio. E o que foi que essa menina veio mostrar? Isso. Só que nem todo mundo lá tem o pensamento sistêmico para saber que ela está mostrando isso. Né? Foi o que eu já até falei na última aqui coisa do lado do trabalho. Geralmente quando acontece algumas coisas, quando se repetem algumas coisas, eu abro uma constelação porque tem um padrão ali. Tem alguém não assumindo o seu papel, né? Tem alguém fora do seu lugar e que alguém precisa entrar para assumir, para representar aquele lugar, para mostrar a você que você não está assumindo o papel de diretor, o papel de coordenador, o papel de ser supervisor, de seja lá o que for. Então, na verdade, as pessoas a gente deveria agradecer a todo mundo que prejudica a nossa vida, que a gente acha que está prejudicando. Porque, na verdade, ela não está prejudicando, ela está mostrando com dos 2 dedos, não é nem com um só. Ela está apontando os 2 dedos para você olhar o seu buraco. E você não quer mesmo assim. E aí a gente acha que aquela pessoa é a pior pessoa do mundo. E no fundo não é. Ela está sendo a melhor pessoa do mundo. Ela está me mostrando o quão eu estava abrindo mão de mim para servir a ela. O quão eu estava, sei lá, né? Louca, disfuncional. Omitida, distorcida e generalizada. E criou toda aquela imagem. E isso não é só eu, Dorothy, né? Essa omissão, distorção e generalização, ela tá no eu, Dorothy, que é essa imagem que vocês viram aqui agora. Ela tá no eu familiar, então é um padrão que minha família já vem trazendo isso. E ela tá no que meus familiares já vivenciaram, já viram, ouviram, sentiram, cheiraram, degustaram tudo. E experienciou alguma coisa e ficou gravado lá nele. Quando eu nasci, eu já vim com esse imprint, né? Todos os imprints da minha mãe já vêm em mim. Todos os imprints de meu pai, do coletivo da familiar do meu pai, já vêm em mim. E eu vou representando também, porque agora esse problema está em mim. Não é só Dorothy que tem essa imagem de pai ausente, né? Se a gente for abrir uma constelação de da minha família, a gente vai perceber que isso é um padrão e que chegou até mim para eu olhar para isso. Quando eu vejo isso, minha sobrinha ela já não tem mais isso daí. Sabe por quê, gente? Porque agora eu vou intervir também. E automaticamente o sistema intervém nela. Ela tem um pai que também fica ausente, que trabalha viajando, né? E agora o que é que eu vou fazer? Com a fala, lembra corpo, foco e linguagem. Através da linguagem que agora eu vou ter com ela, a gente vai quebrar esse padrão dela. E ela já não precisa mais ficar com isso, com esse buraco de um pai que é ausente. Porque o significado que vai ficar na mente é diferente. Por isso que ver é ser livre. Eu sou livre quando eu vejo e eu posso intervir agora, para que aquilo ali, não é que eu vou mudar, né? Meu irmão não tem como parar de trabalhar para ficar dentro de casa. Ele só vai a cada 15 dias, se passa 8 dias, a cada um mês ele passa 8 dias em casa. Ele não vai deixar, alguém tem que pagar as contas, ele não vai deixar, entende? Eu não vou mudar o padrão de vida deles, eu vou mudar a forma que o pessoal fala para ela de por que o pai está fora. Sabe por quê? Hoje, quando a gente pergunta a ela, cadê seu pai? Ela responde, tá trabalhando. Vocês acham que essa criança vai ficar com que padrão mental na mente? Que o trabalho afasta das pessoas, é doloroso. Que o trabalho deixa as pessoas ausentes, né? Que eu tenho que viver longe de família, eu tenho que viver longe de pai e mãe, que é sofrido o trabalho, e não quero também. Ela não vai prosperar no trabalho, na última esfera, porque a esfera de pai e mãe dela, a esfera do eu, vai estar ferida, vai ter um buraco. Qual é esse buraco? Meu pai tinha que trabalhar para botar comida em casa e para isso ficava viajando, né?
Então, é um padrão disfuncional que vai estar lá nela. E aí a gente tem que reconfigurar a mente dessa criaturinha, porque lá no final ela vai virar paciente da titia. Muito bom. Muito bom. O que mais, gente? Digam suas histórias, contem suas histórias. Encoste um pouco que está bem baixo o seu áudio. Você falando aí do passado e tal. E aí caiu minha ficha em relação a como o início do meu relacionamento com o meu marido foi muito difícil. A gente terminava, porque ele era totalmente diferente de todos que tinham passado na minha vida, né? Então eu resistia àquilo, eu não entendia, né, o que era aquilo que é totalmente diferente, o oposto. E aí a gente tem a resistência, né, de não querer. É sempre o padrão, seguir o padrão. E a gente começa a ver esse padrão no outro, mesmo o outro não sendo aquilo. Mesmo sendo totalmente diferente, né? A gente bota todo mundo, generaliza, bota todo mundo na mesma cumbuca e diz que todo homem é igual. Aí tem uma coisa que eu quebro muito padrão das minhas pacientes, é o seguinte: você é igual à sua vizinha e ela também é mulher, entende? E se você diz que você não é igual a ela, então toda mulher não é igual, concorda? E por que todos os homens vão ser iguais? Gerson, você é igual ao seu vizinho? Com certeza não. Então a gente tem mania de... O que é que a mente da gente faz? Omite, distorce, generaliza. Generaliza e bota todo um homem na mesma cumbuca. E acha que todo homem trai, que todo homem é mau, todo homem bate, sei lá, é preguiçoso, é não sei o quê. Enfim, bota todo mundo ali porque é o que está na nossa mente. Às vezes o homem até quer fazer alguma coisa, mas a gente já está tão no padrão de que ele não faz nada, de que é só a mulher que carrega tudo, que faz tudo, que ele nem deixa, né? O dar e o receber não existe, porque a gente está só no dar. A mulher foi criada no sistema educacional só para dar, e nunca receber. E aí a gente vê a importância desse dar e desse receber também nisso, que a constelação traz bem forte, né? O dar e o receber é para tudo na nossa vida. Se a gente ficar só no papel de dar, a gente não deixa o outro ser quem ele é. Mesmo ele sendo meu irmão, vou voltar para minha história, porque eu adoro contar minhas histórias. Meu irmão estava aqui uns 15 dias aí, tem mais de 15 dias já, tem um mês mais ou menos. Ele veio para minha casa e na minha casa, lá com meu pai e minha mãe, ele não lava prato, ele não arruma roupa, ele não faz nada, né? Ele chega em casa e bagunça o máximo que ele pode, ponto. E aí chegou aqui em casa, ele disse, tem sabão aí, tem não sei o que, vou lavar minha roupa. Ele e o colega dele que trabalham juntos rodando, e aí eles estavam numa região aqui perto, vieram aqui para minha casa. E aí ele chegou, e aí ele mesmo foi pro balde, pegou as coisas, lavou a roupa dele, lavou não sei o que, e aí eu fiz churrasco, e aí eu fui cortando uma salada, e aí ficaram lá no churrasco numa coisa. E ele fez tudo o que ele tinha que fazer dele, inclusive eu só cortei a salada do churrasco. Eu fui inventando as coisas e ele foi fazendo, e o rapaz que estava com ele foi fazendo, e eu amando, né? Eu disse, vou receber agora. E aí eu fiquei observando, né, que eles fazem as coisas, né? Eles são as mulheres do ambiente que eles vivem, que não deixam eles fazerem o que eles às vezes até querem fazer, né? O menino ficou super feliz porque estava lá cortando carne, tirando sal da não sei o quê, e eu só administrando de longe. E eles fizeram tudo, eles lavaram as roupas deles, eles depois limparam lá, arrumaram a parte da lavanderia, eles fizeram a comida. A única coisa que eu fiz foi a salada cortada. Enquanto eu fazia uma salada, eles se viravam lá, cortavam a carne, e eu não como carne, então eles mesmos se meteram lá e fizeram o que tinha que ser feito. E aí, enfim, vocês entendem que não é a pessoa que não faz,
é o outro ambiente que ele vive que não deixa ele dar também, né? Eles, lá no padrão da casa da minha mãe, da esposa dele, quando chega, é um padrão de que a mulher só dá. E como é que eles se comportam diante delas? Só recebendo. O meu padrão, o que eu vibro hoje, é dar e receber. E eles estavam na minha casa recebendo, né, um espaço para eles passarem o final de semana, que estavam a trabalho. E eles se sentiram é uma coisa que vem de dentro, sabe? Exatamente, é visceral isso. Quando você vibra isso, automaticamente o externo faz isso. E eles tinham essa necessidade que o Gio falou, de pagar e retribuir aquilo ali que eles estavam dando. Então, vocês percebem o equilíbrio entre o dar e receber. É natural quando você está nessa postura. E é natural também, né? Não pensem que eles fizeram diferente chegando depois na casa da mulher deles e da mãe deles. Eles chegaram lá e bagunçaram do mesmo jeito. Porque lá vibra isso, né? Aqui vibra outra coisa. Então eles não são... é a gente começar a se relacionar com a gente mesmo. No fundo, a gente percebe, né, que quando a gente está bem, todo o externo fica bem. No relacionamento com a gente. Às vezes tem uma pessoa que é insuportável para Gerson e que é maravilhosa para mim. Tem uma pessoa que é insuportável para mim e que trata Giosso muito bem. Porque essa que eu achei insuportável, tem alguma coisa desse insuportável vibrando aqui dentro de mim que eu não quero olhar. E aí a gente se bica. Ela te cutuca com os 2 dedos, como você disse. Exatamente. Me cutuca com os 2 dedos, eu não quero olhar, então é melhor dizer que ela é insuportável e passar para adiante. Né? O outro já não tem aquilo que eu achei insuportável vibrando nele e acha ela maravilhosa. Então, lembra lá que eu perguntei a vocês no início qual é o meu modelo de mundo. Vocês chegaram à conclusão do qual é o de vocês? Nossa. Um monte. Tanto, né? Qual é o meu modelo de padrão? Qual o meu modelo de vibração hoje? O que é que eu vibro? Eu vibro escassez, eu vibro abundância, eu vibro equilíbrio, eu vibro... O que é que eu vibro? Bagunça, né? O que é que eu estou atraindo? Muitos problemas, muitas dificuldades. Tudo que eu faço tem alguma coisa que trava. O que é que eu estou vibrando agora? Fala, Lili. Mais um apontado aí eu não vi, porque foram várias consciências agora que você me trouxe, que o meu mundo teve agora virada de chave. Foi bem intenso. Bem-vinda! Me trouxe a consciência muitas situações, como a gente faz parte da mesma família, então, para mim, hoje, ficou muito claro muitas situações em que a gente vai repetindo e analisando as mulheres da nossa família, a linhagem dela e o que elas trazem, né, de carga genética e vibracional que intensificam esses embates, esses apontar de dedos. E eu só agradeço. Tomara que a partir de agora eu também tenha nova postura com relação às escolhas, né? Questão de linguagem. Corpo, foco e linguagem. Principalmente a questão de linguagem. Pode falar, Gil. Posso fazer uma pergunta em relação ao que ela falou? Claro! Deixa eu ver se eu me organizo, porque a hora que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer essa pergunta. Ela falou assim, bom, agora eu tenho consciência, eu vejo, e eu preciso decidir. A gente sabe que a força está na decisão. Quando eu decido fazer diferente, as coisas tendem a fluir. Aí a gente usa a linguagem, eu preciso mudar o meu padrão de pensamento, consequentemente muda a linguagem, a estrutura de linguagem, o foco
passo a ser mais positiva, no sentido de acreditar diferente do que eu estava acreditando antes. E o corpo? O que eu faço? Se eu for usar a tríade, o que é o corpo? Pronto. O que é o corpo? O corpo são nossos 5 sentidos. São aqueles primeiros lá da frente do desenho. Então, através dos meus 5 sentidos é que eu experiencio o mundo. Concordam? Eu vejo o mundo, eu sinto o cheiro do mundo, eu ouço o barulho dos passarinhos no mundo cantando, né? Eu degusto, tem algum sabor e eu sinto, meu corpo treme, meu corpo vibra, né? Ou eu simplesmente puxo o ar e respiro fundo. Isso é o corpo. São nossos 5 sentidos. E aí eu começo a trabalhar esses 5 sentidos e a sentir mais eles. Então, pelo nariz, a gente pode, não sei se vocês já ouviram falar em jalanete, já ouviram? Não. Eu tenho aqui, pera. Hoje eu... Oi? No caso que Dora estava falando em relação ao corpo, que a gente tem como escolher, né? Como ativar melhor esses 5 sentidos, né? Ela fala, ver o que está assistindo, né? Isso. É uma forma, né, de... Tudo que eu vejo... O ambiente também, né? Mudar o ambiente. Pelo que ela falou, parece que eu entendi isso. Assim, vamos ver. Isso. Nós somos, do nosso 100%, 30% é genético. Tá na nossa genética e não tem para onde correr. Beleza? Ah, tem um padrão de pressão alta. E aí eu sei que eu tenho esse padrão na minha família. Lógico, né, de diabetes na família paterna. Eu sei que eu tenho esse padrão na minha família paterna. Necessariamente eu vou ter problemas de diabetes ou problemas de pressão alta? Não, depende dos meus hábitos, porque 30% é genético e eu sei que isso tem na minha genética. Beleza. 50% é o ambiente e 20% são os hábitos. Isso é um estudo, gente, não sou eu que estou inventando, tá? 30% genética, 50% é o ambiente e 20% são os hábitos. Então, se eu mudo os ambientes que eu frequento, vocês entendem que eu já ganho da genética? Percebem isso? Porque tem 50% do ambiente e 20% da genética. Ou 30% da genética. E se eu, além do meu ambiente, eu também mudo os meus hábitos, né? Eu tenho 50% do ambiente e 20% dos hábitos. Então, eu faço 70% e só 30% da genética. Eu não disparo nenhum gatilho que eu tenho genético. Entende? Se eu tenho uma vida mas eu sei que eu tenho um padrão de câncer de pulmão na minha família. E aí, fumo, meus hábitos, né? Fumo. Aí esse padrão, esse gatilho dessa doença pulmonar, mais o meu hábito de fumar, já deu 50%, não é isso? Vai ficar pau a pau com 50% do ambiente. Aí, além de fumar, de ter no padrão genético esse problema no pulmão, eu também vivo num ambiente de estresse. Eu trabalho com muita pressão. Eu tenho um monte de coisa. O que é que vocês acham que vai acontecer com essa criatura? Ela vai ter câncer de pulmão. Ela já ultrapassou a genética dela. Então, o que é que eu tenho que fazer para melhorar isso? Cuidar do ambiente e dos hábitos que eu tenho. Então, nos hábitos, com o nariz, com o que eu sinto de cheiro, eu posso fazer o jalanete. Isso é baratinho, acho que é 40 e poucos reais. Você bota a água, o soro fisiológico ou água com sal. Quando acaba o soro e eu tô com preguiça de ir na farmácia, eu uso água com sal. É uma colherinha, só uma lota. É mais fácil. É o quê? Lota. L-O-T-A. Lota. Lota. Isso. Isso é para quem... Isso é para quem tem rinite. Ou é de cerâmica, mas tem de plástico e de acrílico também. Vocês botam, aí bota de um lado do nariz e deita assim, inclina e cai a água aqui pelo outro lado. Aí depois você enche, bota o nariz e cai a água pelo outro lado. Quem fez esse nariz
É É vida. mais fino esse. E é além do que isso. Deixa eu explicar mais a profundo para vocês desse Jalanete. Ele não só limpa a cavidade nasal, né? E você começa a experienciar novos cheiros. Você percebe naturalmente. A gente está acostumado a nem sentir cheiro e nem percebe que não sente o cheiro. Quando você lava isso de manhã, todo dia de manhã, você tem que lavar. Quem tiver rinite atacada, lava de manhã e à noite. Mas eu, no meu caso, eu não tenho. Eu uso só por terapia mesmo. Ele trabalha o nosso feminino e masculino para equilibrar a nossa energia feminina e masculina. Um lado do nariz é a lua e do outro é sol. Um lado é quente e do outro é mais frio. E aí quando a gente lava, eles ficam no equilíbrio. E aí eu fico com um feminino e masculino equilibrado em mim. Isso eu uso com esse fim. Mas a maioria das pessoas e os médicos receitam isso para rinite e sinusite. E é mais fácil de convencer o povo a usar. Mas no fundo, é isso que está trabalhando. Pode falar, Jéssica. Seu áudio não quer vir nunca na galáxia, Jéssica. Não sei o que é. E tá desbloqueado aqui. E eu super gosto de lhe ouvir. Tire o botão para ver se vem. Você tá no celular ou no computador? Deve ser. Será que o áudio do seu computador não tá desligado? No volume do computador. Trabalhe essa sua fala, porque desde a constelação. Escreve no chat. Escreve aí no chat que a gente lê, que eu leio. Então, é mais fácil, né? De fazer as pessoas que estarem com isso. Então, o ambiente. A gente tomar cuidado nos ambientes que a gente frequenta, né? Se a gente vai, as pessoas que a gente convive, qual é o padrão de pensamento dessas pessoas? É o padrão que eu quero seguir na vida? Não, então eu deixo de conviver. Não é que eu vou deixar de gostar da pessoa, é que eu preciso ter foco. Corpo, foco e linguagem. Então, qual é meu foco agora? É prosperidade e abundância. Eu vou ficar me relacionando com quem está na escassez? Não vai rolar. A Jéssica disse aqui que era só para falar que ganhou um desse e nunca usou. Não sabia o nome, mas agora vai começar a usar. Muito bom. Use que você vai ver que é vida isso. Melhora muito a vida. Sim, eu tava... Quando recebeu, Dara Tia, quando recebeu, fez que presente de grego, meu pai. Presente. As pessoas deveriam dar o presente. Explicar. O presente, dar o significado, né? Porque aí faz sentido, você usaria. Exatamente. Agora você agradece, Jéssica. Pronto, tá O vendo? presente que estava lá na gaveta, que não queria usar. Volta pra pessoa agora e diz, tá vendo? Você não me explicou, mas que diacho era? Então, qual é o meu foco agora? Aí a gente pega o foco e transforma para nossa vida. Se vocês olharem, eu falei até com a Aline esses dias, meu Instagram eu só sigo 20, 30 e poucas pessoas, porque meu foco agora estão naquelas pessoas. E aí eu vou modelar elas, né? Anthony Robbins, ele fala uma coisa que é o seguinte: não tem nada no mundo que alguém faça que eu não possa fazer, desde que eu tenha foco e disciplina para fazer aquilo ali. Então, como é que eu aprendo a fazer yoga? Né? Eu amo yoga. Como foi que eu aprendi a ficar nos asanas da yoga? Eu fui modelando, eu comecei a seguir todo mundo de yoga, tudo que era yoga, nada que eu achava, eu começava a seguir, tinha minhas aulas de yoga e praticava, eu tinha foco. Então, tudo que eu via no Instagram era sobre yoga. Teve um tempo que meu Instagram era só yoga, porque tudo que eu via era sobre aquilo ali. E eu ia naturalmente, o processo, vocês lembram que eu já falei algumas vezes que é por repetição que a gente aprende? Tem até um trabalhinho lá
no Instagram sobre repetição, num daqueles 7 dias de sem reclamar, tem um dia que é a repetição que trabalha. Porque nosso organismo, nosso corpo, ele aprende por repetição. Nossa mente aprende por repetição. Quanto mais a gente repete, mais automático fica e mais natural eu consigo ser e fazer as coisas. Então, se eu só vejo o tempo inteiro aquelas posições de yoga, a pessoa fazendo, murchando a barriga, fazendo não sei o que, com consciência corporal, o que é que eu vou aprender? Ter consciência corporal. Foco cria realidade. Linguagem cria realidade. Corpo cria realidade. Então, se eu quero aprender agora marketing digital, entrei nesse mundo agora, pode ir lá no meu Instagram, que todo mundo que eu estou seguindo, eu estou em um momento marketing digital. Todo mundo é do marketing digital. Por quê? Que é para o negócio entrar. Eu não gosto de sentar e estudar aquilo ali, porque não é minha praia, né? Eu gosto não é minha praia aquele marketing digital, de ficar falando aquele negócio todo. Só que quando eu vejo aquilo todo dia, eu abro meu Instagram e tá lá alguém falando de marketing digital, de vídeo Nutella, raiz, vídeo não sei o que, o que é que eu vou aprender? Marketing digital. Vai entrar naturalmente em mim. Tem um filme, Dorothy, eu sou péssima, não gravo nome, não gravo nada, de um cara que ele faz justamente esse jogo mental, né? Ele tinha um foco em fazer uma aposta, né? Ele era mafioso e tal, e aí justamente ele já tinha pensado quem era a pessoa que queria dar o golpe. Ele passou o dia todo se aproximando dessa pessoa, passando a imagem do número, e a pessoa inconscientemente gravou aquilo. Quando ele quis que a pessoa fizesse, a pessoa fez exatamente aquilo. Porque ela estudou. Exatamente. É mais ou menos isso, né? É da gente modelar o que a gente quer. Eu tô nessa onda, depois eu vou te contar uma história. Oremos. Tem que... E aí a gente... Tá dando frutos. Oremos. Esse reset tem que fazer funcionar. E é isso. São essas formas que você pode usar. O que eu vejo, meu ambiente, o ambiente que eu frequento, os hábitos que eu tenho, né? Qual era meu hábito? Comer carne. Eu deixei, tem 2 anos. 2 anos e um pouquinho. Né? A carne, ela ativa em nós a energia da raiva. Né? É boa a raiva? É. Mas se eu uso ela de forma intensa, ela fica disfuncional em mim. Hoje, 2 anos depois, eu não virei vegetariana por modismo. Entende? Eu não virei vegetariana porque é bonito, tá na moda ser vegetariana. Eu virei vegetariana com um objetivo específico, me estudar. Então, quando eu percebo que minha energia tá muito letárgicazinha, eu vou lá e como carne. Entende? Eu não sou vegetariana por modismo, eu sou por consciência. Eu experienciei no meu corpo com carne e sem carne. Eu prefiro sem a carne. Entende? Mas no dia que eu ver que eu preciso mais intensificar aquilo ali, que eu tô muito sem ação, sem atitude, como é que eu uso a raiva? Para agir, né? Tem gente que usa a raiva de modo disfuncional, contra si mesmo até às vezes. Mas eu posso usar a raiva de uma forma de ação, de motivação na vida. Então, às vezes eu percebo que eu tô procrastinando demais. E se eu já não tenho esse padrão em mim de procrastinação, é uma energia que tá faltante. Vou lá e como carne. Que vem, né, é a energia da raiva pelo paladar. Eu engulo, eu mastigo, eu degusto aquilo e aquilo está impregnado de energia de raiva. Vocês concordam comigo que um animal, quando morre, ele não está respirando paz? Ele não está em meditação morrendo? Na hora que ele morre, ele sente essa energia de raiva. E o que é que fica impregnado vibracionalmente naquela carne? É a raiva. E a gente não tem como negar. Tá, beleza, eu quero comer. Come, não tem problema algum. Eu como, às vezes, é só me dar vontade. É só eu perceber que eu tô sem ação, sem atitude na vida. Mas eu sei que eu tenho outras formas de trabalhar também essa atitude. Mas a mais rápida é comendo carne. Entende? Aí, às vezes, eu quero um negócio mais ligeiro, vou lá e como mesmo. Então, não tem certo e errado. Tem o que é funcional e disfuncional. A raiva, ela não é ruim. Depende de como eu estou usando. E tem N formas de eu captar essa energia em mim da raiva. Às vezes, só sentando, imaginando as coisas. Eu botei a Aline essa semana para ficar com raiva
2 segundos? 3? Em 3 segundos. Então, ou menos, né? Foi menos, eu acho. Então, depende da hora. E do quanto eu me conheço pra resgatar essa raiva em mim de volta sem precisar comer a carne. Mas, e uma coisa, se eu já tenho essa raiva muito, muito disfuncional dentro de mim e ainda por cima sou uma carnívora sem limites, aí é que bananou tudo. Quem tá trabalhando feminino agora? Evita comer carne vermelha. Porque ela intensifica. Ah, Dorothy, hoje eu posso comer carne de boa. Por quê? Porque eu já sei trabalhar e lidar com essa energia. Quem ainda não sabe, realmente não pode comer. E essa questão da carne, é só a carne vermelha ou qualquer carne, Dorothy? Cada uma tem um padrão. O mais alto é a carne, né? A vibração mais alta é na carne vermelha. Aí o segundo é a carne de frango e por último a de peixe e crustáceos. Então você pode, se você quer baixar um pouco isso, e você percebe no seu corpo, se você tiver a consciência e estiver fazendo isso de uma forma consciente, você percebe a diferença. Uma semana que você ficar sem comer carne vermelha, comendo carne branca, você percebe. E depois, uma semana que você ficar sem a carne qualquer, sem qualquer bicho, só comendo frutas, legumes, etc., você também percebe a diferença. E aí você pode ir lidando. O que é que eu quero agora? E aí você vai, come isso, come aquilo. Mas a carne vermelha é o ideal que você só coma. Eu gosto muito, Dorothy. Come de acho. Mas come uma vez por semana. 2. Se você come todo dia. A gente enjoou, Dorothy. Aqui em casa, eu comprava por mês 6, 7 quilos de carne vermelha. Tirando frango. E aí a gente enjoou, tanto eu quanto o Maria. Hoje em dia a gente não come. Quando tem vontade, como você falou, a gente compra um churrasquinho. E faz, não tem problema algum. Enjoou mesmo. Oremos. Mas na verdade, porque você mudou o seu padrão mental. Você não enjoou. Já tem mais, né? Tem, acho que 1 ano que a gente... A omissão, distorção e generalização. Você tinha um significado e você criou outro, né? Antes você tinha uma coisa e quando a gente fala, a gente cria uma nova. Primeira pergunta, como está a atividade física? Começou a fazer? Eu falei, tô fazendo yoga, mas não é uma coisa que eu tô fazendo todo dia. A medicação vai ficar sem data, porque você precisa botar esse estado de yoga pra fora. Você tem que intensificar esse yoga. Eu falei, tá dizendo, o senhor tá me dizendo que meu corpo tá dizendo pra me fazer todo dia um yoga. Seu corpo tá gritando uma atividade física com regularidade todos os dias. Isso é uma forma de trabalhar o corpo também. E a disciplina. Quando eu vou todos os dias para a academia, eu trabalho o corpo e a disciplina. Se eu faço yoga todos os dias, eu trabalho o corpo e a disciplina. Na yoga, eu trabalho além disso, porque a yoga ela trabalha o masculino e o feminino. Você pode ver que todos os asanas são em posturas dos dois lados. Primeiro você faz um lado, depois você faz o outro. Né? E tem horas que você faz os dois ao mesmo tempo. Mas cada uma a cabeça tá olhando para um lado ou a cabeça tá olhando para o outro, porque tá ativando esse feminino e masculino, essas energias. Muito bom. Tá vendo por que eu gosto de vir aqui? Não é, Ju? Muitos euros, como ela mesma ensinou pra gente falar, né? A estrutura de linguagem dela. Vocês ficam se misturando muito comigo, dá nisso. Né? Seus hábitos, seu ambiente, conviver comigo. Então dá nisso. Então é isso, agora, gente. Diga. Vou dar uma sugestão, se for leve para você no seu dia a dia, quando você estiver fazendo suas comidas, eu acho massa quando você posta aquela banana, é bem legal. É interessante, é verdade. Vou postar. Assim, eu como ainda frango, eu não gosto de fazer, não é uma coisa, sabe? Então, assim, se eu tivesse como eu vejo muito você, suas coisas, então vai postando, porque vai ativando aí esse lado, né, Gil? Me ajuda, Gil. Sim, de novo, a modulação, modulação. A modulagem. Se eu vejo, fica mais fácil modular. Então, prof, coloca lá pra gente. Isso.
beijo no coração. Acho que a gente já trabalhou muita coisa hoje. Gratidão. Gratidão a vocês por me ouvirem e ainda gostarem. Beijo.